caso, você é guitarrista? Toco, na verdade, quando eu comecei aprendendo violão. Quando eu comecei com banda, passei por contrabaixo. Aí toquei contrabaixo durante muito tempo, elétrico, não Uhum. era o baixo acústico, não, aquele grandão que toca em pé, era o baixo elétrico. Depois, para poder começar a tocar sozinho, eu voltei para o violão Uhum. e acabei comprando guitarra, comprando equipamento para guitarra, e aí comecei a tocar um pouquinho guitarra. Então hoje eu sou mais um cara que tocava violão e está tocando guitarra, entendeu? É mais ou menos assim, com um molhozinho ou outro, mas eu nunca me aperfeiçoei muito, Você não. tem Na banda verdade, eu ainda? nunca tive. O mesmo pessoal de 30 anos. Aquela A gente galerinha da até adolescência. hoje, a mesma galera, exatamente. A gente até hoje se encontra, faz alguma coisa, marca um aniversário de um. Vamos tocar no meu aniversário, vamos fazer, tem um evento assim, convidaram a gente, às vezes alguém paga, às vezes é de graça, Choveu é no só zero por oitocentos. diversão. É, exatamente. Então, a coisa vai rolando, vai acontecendo. Me fala uma coisa aqui, que eu tô pra te perguntar. Hum. Qual a tua ligação com a cidade do Carmo, meu jovem? Rapaz, a cidade do Carmo. Tudo começou pelo seguinte: eu tive uma bênção muito grande na minha vida, que foi ter um tio que era como se fosse um segundo pai para mim, Uhum. entendeu? Então, esse tio, segundo ele me contava, desde pequeno eu pulava para o colo dele, porque eu gostava muito dele, tive uma afinidade com ele muito grande. Uhum. Aí, ele, a partir dos 7 anos, ele começou a minha família tinha uma casa em Araruama, então quando eu não ia com meus pais, o meu tio me levava, a gente ia, e eu, outros primos, a família dele, enfim. Aí, a partir dos 9 anos, ele tinha uma relação, ele trabalhou quando ele era da ativa aqui no Rio de Janeiro, no governo do estado, ele trabalhou como fiscal, na época era do ICM, e tinha uma pessoa que trabalhava com ele que faleceu. Uhum. Aí a esposa dessa pessoa saiu do Rio de Janeiro e se mudou para o Carmo. Por quê? Porque ela era do Carmo e as duas irmãs solteiras dela, que já eram todas senhoras, né? Pessoas de 60 e tantos anos, Uhum. quase 70, quando eu conheci, né? Já eram idosas. Aí elas foram viver juntas. Uhum. A irmã viúva foi viver com as outras irmãs. E o meu tio, por gentileza, por amizade a esse colega de trabalho que tinha falecido, na época não existia internet, o Carmo só tinha uma agência do Banco Nacional, Uhum. né? Não existia outro banco. E o colega dele era funcionário do governo do estado, recebia pelo Banerj. Então, o que, que acontecia? Olha como era a situação. Ele ia ao Carmo, é, é, a esposa do colega de trabalho dele assinava uns 20 talões de cheque em branco. Uhum. Quando saiu o pagamento da aposentadoria não era nem aposentadoria, já era pensão, né? Porque ele tinha Isso. falecido, desse colega dele, ele preenchia o valor e depositava na conta do Banco Nacional da viúva, Uhum. entendeu? Então, ele assim, ele de vez em quando tinha que ir ao Carmo para ela assinar, e ao mesmo tempo as pessoas no Carmo tratavam ele tão bem, gostavam dele tanto, e aí ele ia com alegria para passar um final de semana, um feriado prolongado. E nessa, como eu era companheiro de viagem dele desde os 7 anos de idade, a partir dos 9 anos ele começou a me levar no Carmo, Ah, entendeu? tá. Então, eu frequentei o Carmo dos meus 9 anos, assim, praticamente uma ou duas vezes por ano, dos 9 anos até os 18, 19 anos, entendeu? É. Então, essas três irmãs, como eu te falei, Uhum. né? Dona Anaíde, Dona Zilda e Dona Nilda, elas criavam duas meninas, a Cleusa e a Áurea, entendeu?
E aí eu fiz amizade com todo mundo gostava de mim, porque eu era garotinho, criança na época, né? E as senhorinhas já eram bem idosas e as meninas eram, uma tinha uns 3 anos a mais que eu e a outra tinha uns 6, 8 anos a mais que eu. Ó, Então a amizade foi feita, né? E eu passei a frequentar. E depois que meu tio parou de ir, eu ainda fui ao Carmo algumas vezes, sozinho, né, sem o meu tio. uhum. E hoje, infelizmente, a Áurea faleceu, mas eu ainda tenho contato com a Cleusa, com o marido dela, que ele, se eu não me engano, tem uma loja de roupas aí em Além Paraíba, que é a Hum. mesma loja de roupas que ele tem lá no Carmo. Eu estou tentando lembrar como é o nome dele, meu Eu Deus, tô é o tentando puxar o sobrenome nome da dele. loja aqui também, não tô conseguindo lembrar aqui. É o sobrenome dele, é porque eu me lembro do nome, o Elias, mas era o nome dele, agora o sobrenome. Bom, vai sair. E ele então tem uma loja de roupas em Além Paraíba também, ele fica fazendo ele fica fazendo Karma Além Paraíba e tal, e comandando. E aí eu tenho contato com a filha deles, né? Que é a Priscila, que é dentista lá no Carmo. Enfim, eu acho Carmo uma cidade linda, tenho um amor enorme pelo Carmo, acho um doce, adoro aquele lugar lá, entendeu? Eu juro que se eu tivesse condição, eu visitaria muito mais, porque não é um lugar perto, né? São 3 horas praticamente de Uhum. viagem daqui do Rio. Então, se fosse um lugar mais perto, ou se eu tivesse mais tempo livre, eu juro que eu frequentaria muito mais o Carmo. Entendeu? Adoro essa cidade. Comprei durante muito tempo a manteiga relógio, né? Não Eita, sei se você conhece. conheço. A dona da fábrica, eu ligava para ela, Uhum. ela mandava uma caixa com 30 E manteigas lasqueira. para um motorista, né? Aí eu chegava aqui no Rio, pegava com ele, depois eu fazia o pagamento via Pix para ela, enfim, durante muito tempo. Eu adoro a manteiga relógio, né? Consumi durante muito tempo. E E ba- Jimenez, o nome da loja. É, essa é A loja a loja Ximenes, ela não existe mais, mas ela tá Jimenez. lá no Carmo, ela existe ainda. Em Além Paraíba não tem mais, Então tá tá no bom. Carmo. Então tá, então é isso, Jimenez. O Mas é isso, cara. Então eu frequentei, assim, por uns 10 anos o Carmo com muita frequência e com muita alegria que eu ia ao Carmo. não eu falo assim, porque uma vez você tava na Rádio Nativa e Uhum. eu entrei em contato com você pelo Facebook, eu acho, e você respondeu. Eu acho legal, né? Pessoas igual você, assim, ser tão solícito, né? Com a correria que é, eu Uhum. imagino que é de fazer um programa ao vivo, numa rádio do tamanho da Nativa, que já não, da extinta Nativa, né? E num determinado ponto você Isso, falou é. assim: o Gustavo é de Além Paraíba, perto da cidade do Carmo. Eu falei rapaz, o cara conhece o Carmo. Uhum. o É verdade. Quero lembrar mais uma vez aqui que esse bate-papo tem o apoio da Joana e Filho Contabilidade, da Pina Serraria e também da Buy Coffee. O Maurício Berger, quando vier ali em Paraíba, eu vou levar ele lá na Buy Coffee para fazer um lanche lá com a gente lá. Bem que, eu, Pô, bem que a vou ficar foto. muito feliz. Não, então, a foto que eu fiz o cartaz com você, Uhum. você tava mais Uhum. gordinho. Pelo que eu tô observando, o irmão tá fazendo Opa, dieta, né? com certeza. Não, não, naquela foto até a minha irmã ontem comentou comigo. Poxa, aquela foto você tá, aquela foto, se eu não me engano, Ah. quem tirou de mim foi o Zé Milson, Ah, foi? entendeu? Porque quando eu participei do programa dele, do Olha Quem Está Olha quem tá Falando, falando. entendeu? Ele tirou aquela foto e aí depois, quando ele jogou na internet, algumas pessoas pegaram, né? E aí aquela foto virou meio que de uso comum, né? Então, às vezes, quando querem falar de mim, puxam uma foto, puxam aquela, puxam outra, foto que eu tenho de WhatsApp, sei lá o que e tal. É, Mas não, foi o Zé Nilson que tirou aquela foto minha. ah, tá. Eu olhei pra você que agora no vídeo e falei, uai, gente, o homem tá mais seco. O que aconteceu? Tá fazendo Tô, dieta. com certeza. Naquela foto eu estava enorme. Naquela foto eu tava... Ah, Hoje eu não tô magro não, mas naquela foto eu estava muito mais cheio do seu que eu tô agora. coração agradece. Opa, sem Né? dúvida, Aqui, sem dúvida. perguntas, né? O povo que tá Diga. doido quando ficaram sabendo que eu ia trazer você aqui no podcast, ficaram Uhum. doidos e mandaram perguntas aqui, mas eu vou começar com uma minha aqui.
Quando eu cantava, eu quebrava um galho cantando em banda de baile. E eu passava um aperto pra cantar as músicas do Bon Jovi. Entendeu? Certo. Porque o John Bon Jovi, ele tem uma dicção meio O cara tem um registro de voz muito agudo, né? agudo, mas além disso, a dicção dele. Eu não vou falar que a dicção dele é ruim, mas o inglês dele é estranho. E eu passava muito aperto É pra. estranho? Vamos colocar assim. Eu passava aperto pra tirar o inglês do John Bon Jovi, né? A forma que ele Certo. falava. Deve ser por causa da região onde ele morava e tal. Esse problema com aquela. Deve ser uma pergunta quase que clássica, que você deve responder isso sempre. Mas vocês devem passar aperto na hora que o cara tem o inglês meio complicado pra dublar, né? Olha, existem idiomas mais complicados. Eu agora mesmo fui fazer um teste para uma novela turca, entendeu? Misericórdia. Então, aí é mais complicado ainda. Então, depende muito de uma tradução muito bem feita, sabe? Para você poder encaixar, porque o inglês é mais comum. As pessoas falam inglês quase como segunda língua, né? E aí você já se posiciona dentro das frases com um Uhum. pouco de conhecimento. Eu não falo inglês fluentemente, mas pelo tempo que eu estudei e pelo tempo que eu tenho de dublagem, você já vai se familiarizando. E também pelas traduções. Na época que eu fazia nativa, eu fazia tradução, né? Uhum. Então, você vai se familiarizando. Agora, você sabe que o inglês americano, para mim, é muito mais fácil. Eu tenho mais dificuldade de dublar um filme do inglês britânico, o inglês australiano, então é um horror, porque os caras falam rápido pra caramba, O caso do né? Bon Jovi. O John Bon Jovi tem essa Ele é coisa. australiano? Eu não sei. Eu não sei se ele é. Não, né? Eu não Ele sei. não é australiano, não, mas vou te falar. O inglês dele é muito rápido. Pra eu tirar, eu passava É. aperto. Aí eu fico imaginando vocês pra fazer dublagem. Pegar um inglês mais complexo, assim, mais difícil pra encaixar a voz Tudo ali. depende, cara. Tudo depende muito se o cara fala rápido, é mais complicado, mas se ele fala, porque quando acontece, por exemplo, eu tenho gravado até hoje, e ainda bem, eu tenho gravado muito Irmãos à Obra, né? Uhum. O Drew Scott dos Irmãos à Obra. Você já tá. E Você já é hoje essa mesmo eu voz há um gravei tempão, mais né? um. Ah, Você- já tem, sei lá, uns 9 anos que eu estou fazendo. Hoje eu gravei mais um episódio. E aí, o tradutor, o que ele faz? Ele coloca tudo, praticamente tudo, que o Drew fala, Uhum. entendeu? E com isso, o que acontece? Fica tudo grande, as falas ficam grandes. Então você é obrigado a ter um senso de resumo na É, hora de ensaiar para poder cortar, senão você vai ficar falando correndo o tempo todo. E aí fica uma coisa, a dicção vai embora, né? Fica um troço que às vezes a interpretação vai embora, porque você tem que falar correndo tudo, né? Então, mas depende. Então é isso. O idioma, quando o ator, mesmo quando ele está falando, por exemplo, o francês, Uhum. normalmente é tudo muito rápido também, entendeu? Também é um pouco complicado de se dublar. Para mim, pode ser que para outras pessoas não, mas para mim é. O espanhol já tem aquela facilidade Que aproxima, né? da proximidade. É um idioma que é muito parecido, só que aí você é obrigado a encaixar as palavras que estão muito. Quando uma palavra lá está muito em evidência, você tem que botar ela em português, né, juntinho, encaixadinho, senão fica estranho, entendeu? Então, mas é mais fácil, eu acho muito mais fácil. Tanto que as novelas mexicanas que a gente faz já são, para mim, mais tranquilas. Já as novelas colombianas, nem tanto, porque o colombiano já gosta de falar um pouco mais rápido, Uhum. entendeu? Porque, Então já fica um pouco mais. e tem a Hum, vantagem também que dizem que a nossa dublagem, ela é. Eu acho que é uma das melhores dublagens do mundo, se eu não tô falando besteira aqui, falam isso, é verdade. né? E Uhum. o brasileiro tem essa vantagem de poder colocar umas gírias, então fica essa liberdade. Eu acho que quando o estúdio dá a liberdade pra vocês também poder ficar mais. Falar, e aí, qual é? Tudo bem? Sei lá, colocar uma gíria mais pro brasileiro ajuda também na hora da dublagem, né? Claro. É claro que você não vai fazer um e aí qual é, beleza, quando você estiver dublando um juiz.
né? uma audiência, né? Uhum. Não tem a ver. Mas você está dublando uma pessoa do povo, uma pessoa que não precisa de uma linguagem, um advogado já não pode falar muito assim, né? Então você pode usar gírias quando o personagem permite. Permite. E acontece, sim, da gente poder usar, e aí acaba se aproximando mais do que é a versão brasileira, não a versão traduzida, né? O César tá aqui me chamando pelo YouTube aqui, falando o Uhum. seguinte: qual é a parte mais difícil quando se está iniciando na dublagem no sentido de alterar os tons da voz? E fez uma outra pergunta aqui também. Como é que é decidido o tom da voz que ele vai colocar no personagem? Se tipo, se é o próprio dublador que decide ou se vem uma instrução lá de cima para se seguir? Você guardou as duas perguntas Às aí? vezes, quando você faz às vezes vem a instrução vem do cliente, né? O cliente quer que você se aproxime o máximo possível da voz original. Então, o diretor, obviamente, se é um cara que é grande, cara de mal, mas se fala fino, talvez ele não coloque a minha voz. Entendi. Ele vai colocar uma outra voz. Mas se é um cara que fala grosso, ele já vai buscar uma voz. Então a questão da colocação da voz, tudo depende se o cliente exige que você faça uma voz mais próxima ou se não precisa. Às vezes não precisa, você relaxa. E eu fiz agora há pouco um teste, como eu te falei, para uma novela, Uhum, e o cara falava muito pesado, uma voz muito grave, né? A minha voz é grave, mas não tão grave quanto a dele. uhum, Então, eu poderia tentar o tempo todo falar pesado, mas aí eu ia perder um pouco da inflexão. Aí eu entendi. tentei fazer mais ou menos na minha voz mesmo, entendeu? E agora, quando você vai para um desenho animado, que você pode brincar, você pode fazer um tipo, aí tudo fica mais relaxante, fica mais tranquilo, Desenho né? animado você fazia se eu falar besteira aqui, você pode me corrigir, um gárgula, um, Sim, o Golias. o Golias, né? Ali você colocava a voz É, mais que grave, era. né? O Golias era um negócio curioso, cara, porque assim, nessa dublagem. Existe um microfone que eu não sei se você conhece, Uhum, que é um dos mais conhecidos do meio, que é o U87 da Neumann. Ele é um microfone grande assim, uhum, mais ou menos, tem mais de um palmo e ele trabalha em pé, né? boa. E ele pega tudo. Esse microfone pega tudo. Aí, essa dubladora, eu gravava com esse microfone. Uhum, Então, como é que era feito? Pegavam a frente do microfone, era por aqui que captava, né? Aí encostava assim na minha boca, bem colado. hum, E eu falava baixo, falava isso. para dentro, falava. Então ficava uma coisa, né? Eu sou o Golias. Falava desse jeito, uma voz pesada, uma voz. Então, e o microfone pegando aquilo, o peso todo, O gravão, né? entendeu? O grave, exatamente, explorando mais Que o grave. legal. Porque se você pega, bota o microfone aqui, eu falando desse jeito, já vai ter uma outra intensidade o grave. Se botar aqui, o grave já vai ter uma intensidade maior, Isto. entendeu? Então, para fazê-lo ficar com a voz bem pesada, eu gravava com o microfone colado na boca. Interessante, cara. O- É. a, a Carlinha, da cidade de Volta Grande, tá aqui doida com você aqui. Falou assim: eu curto demais Opa. dublagem. Aí tá aqui falando assim: ao ponto de quando troca a voz. Eu também sou assim também. De quando troca a voz. Mas você acabou de falar isso aqui quase que no início, mas se você pudesse, repete pra gente aqui de novo, por favor. Eu curto muito dublagem, Gustavo Luiz, ao ponto de quando troca a voz de um ator num seriado, eu desanimo de continuar a assistir o seriado. O Entendi. personagem Angel do Buffy, no caso aqui, aí tá lembrando aqui de você, né? Que você fez a voz do Angel, fez a. Ah, lembrei o nome da personagem que a Yara Rissa fazia, era Cordélia. Ah, Cordélia. Cordélia. A Cordélia era a personagem que a Yara fazia. Ela não Uhum. quis mudar, né? Mas a voz Teve que mudar. do Xander acaba que também muda também no seriado também. Eu acho que foi esse problema também, não foi não?
Chandler quem era? Eu não Era me o lembro. Brandon. Tem que me lembrar Era, quem. era- tinha o. Hã? Tinha lá o. Tinha lá o. A Buffy, né? Que era a Sarah Michelle Gellar. E tinha aquele rapaz Uhum. moreno, que era meio que o bobo da turma. Que depois veio a É. namorar. Ele veio a namorar depois a. Não, mas aí você está falando da Buffy, né? Não do do- Angel. é. O Angel já era ele, a Cordélia já era um outro time, já era um outro Ah, pessoal. não. A Buffy aparecia de vez em quando na série, Isso. entendeu? Não, digo assim, Como ele também aparecia de vez em quando na série da da Buffy, né? Buffy. Mas o pouco eu tô falando assim, na oitava, na sétima temporada que acabou, que eles estavam pensando até em voltar com a temporada da Buffy, é, Hum. esse menino que é o ator. Esse ator, aliás, morreu também agora, esse ano agora. Infartou. E quando veio pra sétima temporada, trocaram a voz do Peraí, dublador. você está falando do quê? Do Ricardo Voigt, Não, que morreu esse ano? Não? não. Tô falando do ator mesmo, do seriado. Ah, do ator mesmo. Ah, tá, tá. É porque o Voight tinha um ator que ele dublava lá no Angel também. Mas fala, e Ah, aí? não. Esse aí faleceu também. É verdade. E foi que depois foram, quando voltou a sétima temporada, trocaram a voz do Hum. dublador. Aí ela tá aqui falando que você fez a voz também do 11, do pai da 11. A gente vai falar daqui a pouco aqui. Uhum. E É. ela falou assim, ela pegou e falou assim, imagina, eu sou fã, ela é fã do Strange Things também. Pega e muda agora a voz, só Uhum. falta agora mudar a voz do pai da 11. Se mudar o dublador dá É. problema, né? Eu não vou nem falar se mudar a voz da Peppa Pig. Quer dizer, a garota te acompanha mesmo. É. Isso aí. Uhum. É, acontece. Esse Uhum. problema de mudar a Olha, voz. rapaz, Você já você fa. sabe que, Ah, você sabe que os fãs, eles conseguem, às vezes, uma movimentação tão grande na internet que eles já teve produção que trocaram a voz, os fãs reclamaram tanto que o filme foi redublado com a voz de quem tinha sido trocado, entendeu? não, Então acontece, a pressão que os fãs fazem é muito grande. mas será que isso acontece só aqui no Brasil, por esse amor que o brasileiro tem com dublagem? Ah, não sei, eu confesso para você que, como diria Glória Pires, prefiro não comentar. Não Pref- sei, eu não tenho ideia, não É, tenho ideia. é interessante, porque ela falou assim, ela tem, eu mesmo eu sinto quando muda o dublador, né? Aham. Sua vida. Às vezes é necessário, né? Principalmente por causa de falecimento, né? A gente teve vozes fortes que infelizmente, na pandemia faleceram, Júlio Chaves, Isso. Dário de Castro, né? Então, donos de muitos personagens. Isaac Bardavi faleceu recentemente, Que era a mais voz do. recentemente, Ele era a voz do. do, Do e o Logan. Isaac Bardavi é a voz do esqueleto agora, do Do He-Man, que está de novo esqueleto. no E também a cinema, voz né? do. Meu Deus, do Logan lá, meu filho. Do X-Men lá. É, exatamente, das unhas lá Das compridas lá, unhas. eu esqueci. Logan, né? Logan. Eu tô falando Logan, mas tem outro nome aqui. Eu tô vendo, nem eu nem você vamos lembrar isso aqui hoje aqui. Você tinha falado, porque acontece por conta de falecimento e acontece às vezes, que você disse também hoje que pode acontecer também de mudar a voz do Pode dublador na questão acontecer de também contrato, né? às vezes troca de. Agora o remoto, a coisa ficou mais fácil, mas às vezes saía do Rio e ia para São Paulo, e aí ficava inviável para o dublador ir a São Paulo gravar. Então eles botavam um elenco de São Paulo. Mas agora com o remoto é possível, entendeu? Acontece de você. Uma série que o teu ator aparece lá em São Paulo. Uhum. Aí a gente faz remotamente, entendeu? Você hoje tem estúdio em casa também, né? Tem. Uhum. Eu já tinha, antes por causa da música, para poder tocar e não atrapalhar muito os vizinhos, né? Uhum. E aí quando veio a televisão, que eu comecei a trabalhar fazendo chamadas para TV Escola, Uhum. eu gravava as chamadas, eu passei a gravar de casa, Uhum. aí adaptei e depois veio o remoto. Aí eu comecei a gravar remotamente também de casa. Mas, Hoje a gente grava direto. mas para dublagem também? Sim, dublagem remota. Olha só. Você não sabia? Não, tá vendo? Desde a época da pandemia que
que a dublagem passou a acontecer remotamente também. Mas eles mandam um vídeo para você e você vai assistindo o vídeo. Não, é tudo ao vivo. Não é eu gravo daqui e mando para eles, não, é tudo ao vivo. Apenas com um delay que pode ser maior ou menor, dependendo da qualidade da internet, dependendo da situação, entendeu? Às vezes, aí o que você faz? Você grava, chega atrasado, vamos supor, lá para São Paulo. Uhum. As minhas falas chegam atrasadas. Então, o técnico de som ele já começa puxando tudo. Já puxa o início e bota. E depois vai acertando. Entendeu? Rapaz. Então, porque ainda não existe um delay de zero latência, né? Sempre tem uma latência. E por conta dessa latência, às vezes chega muito atrasado, às vezes chega um pouquinho. Às vezes a latência é assim, eu digo oi, oi, pronto. Essa é a latência, oi, oi. Às vezes não é oi, oi, entendeu? Aí já tem um segundo ou dois no meio, entendeu? Então, quando você começa a gravar, o técnico já percebe qual é a latência, já puxa a fala e aí todas as outras falas ele vai trazendo daquele jeito mesmo que ele trouxe a primeira para poder encaixar tudo direitinho. E hoje com a informática tudo é fácil, né? Porque você joga para um lado, joga para o outro, aperta, estica. E deve ter inteligência artificial para isso também, que ajuda também de repente, né? Atualmente não está sendo usado, não. Pode ser até que um dia vá se usar, mas hoje não está se usando, não. É mais as questões do programa de computador mesmo, entendeu? No meio, entre os dubladores, né? A gente entre os músicos... Eu tô aposentado, né? Eu pendurei o microfone, mas quando me mandaram essa semana uma música de um menino lá cantando lá, eu falei, cara, música top. A pessoa me olhou e falou comigo assim, é tudo inteligência artificial. Como é que... É uma pergunta também que você deve estar cansado de responder também, mas enfim. Essa vida com a inteligência artificial em meio à dublagem, como é que vocês têm conversado sobre isso? Eu já falei que tinha que ter um pouco um código de ética em cima dessa coisa toda, porque é interessante, é muito bom, ajuda pra caramba, mas tá assustador essa questão de inteligência artificial. Eu acredito que no meio da dublagem também deve rolar algum tipo de conversa do tipo, né? Muito, muito, muito. A gente está tentando regulamentar essa situação, né? Tornar através de lei. Só que aqui no Brasil, você sabe que o lobby, quem tem poder, acaba conseguindo as coisas, né? Então, a gente está brigando com gente poderosa, entendeu? A gente, quando eu digo, são os atores, os autores, né? Os tradutores, porque tudo isso a inteligência artificial está fazendo. Está fazendo. Então, a gente está tentando regulamentar a coisa de maneira que... Qual seria a ideia? Você dubla um filme em português com atores brasileiros, você pega a boca do ator americano e adapta a boca às falas em português. Aí quando você vê, o ator americano ele vai estar falando praticamente português, só que a voz dele dublada por um ator brasileiro. Exato. E não pegar, botar a minha voz misturada com a sua, fazendo uma terceira voz, virar a voz de um determinado ator. Isso não. Entendeu? E dá um risco de acabar com a profissão até de dublador, né? Sim, com certeza. Eu tenho um amigo que é advogado e ele estava falando que as petições hoje em dia já são feitas tudo por inteligência artificial. Doideira, né? Um trabalho que ele ganhava dinheiro fazendo, hoje o advogado joga no computador e aí vem o documento pronto. Assim como as músicas. Se você olhar na internet, toda hora tem um vídeo. É muito comum esse vídeo. O cara dirigindo o carro, a esposa do lado, aí vem lá no alto do vídeo assim, fiz essa música para ela e olha a reação quando ela percebeu. Aí começa aquela música. Normalmente é uma música meio sertaneja, né? Normalmente é assim, eu nunca vi um rock and roll, uma balada. É sempre uma coisa meio sertaneja, mesmo. Né? Aí a música começa a tocar, como se estivesse tocando no rádio.
a esposa, não sei o quê, não está meio distraída, daqui a pouco a música fala, ó, Cristina, você... A mulher, ó, aí começa a falar uma data que aconteceu, e eles têm uma data em comum, né? E pronto, aí, quer dizer, é tudo por inteligência artificial. Quer dizer, é emocionante? É, mas perdeu a humanidade, né? Virou máquina. Virou máquina. Faltou sentimento, entendeu? Já dizia Ivan Lins que composição é mais transpiração do que inspiração. É verdade. Você tem que fazer, errar, ficar feio, faz de novo para ficar bonito, troca as palavras, muda a ideia, até você, entendeu? Uhum. Aí você começar a fazer coisas boas. Assim, a máquina junta tudo, mistura, bota as rimas, e aí... Eu tenho um chegado meu que a gente conversa muito, ele é técnico de som. Hoje eu trabalho com técnico de som lá na minha igreja lá. E aí eu peguei e falei com ele assim, eu vou te mandar um texto aí. Aí eu falei com ele assim, se você não concordar, coloca na inteligência artificial ali. Ô, Gustavo, eu sou cabeça pensante da vida. Aí ele falou assim, não, Gustavo, pera um pouquinho. Deixa que eu faça o texto, que eu sou uma cabeça pensante. Esse negócio de máquina pensar por mim não dá certo, não. Eu falei, vai vendo aí. Infelizmente, tem muita gente usando isso. Está tirando o trabalho de muita gente, está perdendo a criatividade, se tornando coisas um pouco mecânicas, outras até com certa criatividade. Não estou dizendo que não tenha criatividade, não tem. Mas é lamentável que tem muita gente que poderia estar produzindo e não produz porque essas máquinas estão eu falo assim, produzindo no lugar eu falo que a inteligência artificial ela vai acabar atrofiando o cérebro das pessoas, né? Porque você para de trabalhar a sua criatividade, né, a sua inspiração, como você disse, né, como o Ivan Lins já disse, né, a sua transpiração para fazer aquela música, vai ficando tudo estranho. Música, você não tem mais que se preocupar com mixagem, com masterização, com mais nada. Tá tudo pronto ali, já mastigado, já foi. As profissões vão acabando, né? Mas os talentos vão parando também de ser desenvolvidos também, né? Haja Bolsa Família, né? Daqui a pouco, para poder abastecer. Não, tanta gente vai ficar precisando de dinheiro, né? Não, as rádios aqui em Além Paraíba, por exemplo, a parte da tarde de alguma... aqui são 3 rádios, né? Todas elas estão com programas que a gente chama de pasteurizados. São programas prontos. Se eu não estou falando besteira aqui, tem programa que até o locutor manda abraço para Além Paraíba e pro Beltrano que mora em tal bairro aqui da cidade. O troço tá assustador. O tal de inteligência artificial tá chamando a atenção. Deus me livre. Agora aqui o José Wilton tá perguntando ele é da cidade de Volta Redonda. Conhece Volta Redonda? Se eu conheço? É. De passagem, e uma vez ou outra eu tive em Volta Redonda. Eu conheci uma pessoa que morava lá, mas assim, tudo de passagem. Nada de frequentar, de viver, de dormir. Acho que eu nunca dormi em Volta Redonda. Ah, tá. Ele falou que é teu fã, não te conhecia pessoalmente. Bacana. Pessoalmente, que tá dizendo de repente é da imagem, né? E perguntou se você já pensou em gravar leitura bíblica. Olha, eu já fiz algumas coisas. Já fiz alguns audiobooks, entendeu? Lá para São Paulo já gravei, mas não muito, né? Não muito. Pouca coisa. Mas, assim, tudo depende da oportunidade e da valorização do meu trabalho, né? Porque querer que eu grave para ganhar 2 mariolas e um chiclete não dá, não, entendeu? É complicado, né? Então, às vezes o cara chega com umas propostas indecentes assim, e aí eu prefiro ficar quieto, ficar na minha casa dormindo, é melhor, né? Em silêncio, vendo televisão, do que gastando a minha voz, porque dependendo do trabalho, é uma coisa muito pesada. Audiobook, por exemplo, é um trabalho muito pesado. Puxado, né? Faço pouco. Puxado, faço pouco.
porque assim, as coisas que eu fiz, na verdade, não foram nem tanto diretamente o que a turma faz como audiobook, entendeu? Eu Uhum. já fiz até um livro inteiro, mas foi porque um amigo meu pediu. Entendi. Ele escreveu um livro infantil, entendeu? E ele, como músico, como um arranjador, um cara altamente qualificado, Uhum. ele falou, ele me chama de Mau Mau, que ele é do time que começou comigo na música, né? Ah, legal. Ele falou, Mau Mau, eu quero a tua voz fazendo o narrador do livro. Eu vou botar outras pessoas, amigas minhas, fazendo os personagens, Uhum. mas você vai ser o narrador. E ele pegou, fez um livro infantil que tinha a ver com futebol, tal, crianças que viviam, nasceram na favela e jogavam futebol, queriam estourar como jogadores de futebol. E aí eu fiz assim, sem ganhar um tostão, Uhum. porque ele é um cara extremamente amigo meu, um cara que sempre que. Parceirão O mesmo. nome dele é Ciro Teles, parceirão mesmo, sempre que. E ele até tem. Estou lembrando agora que você, além de Paraíba, é Minas Gerais, né? Uhum. Ele tem uma banda chamada Trem Mineiro. Trem Eles mineiro. só tocam músicas do Clube da Esquina, Boa. músicas do pessoal de Minas Gerais, entendeu? Muito bem. Não, você tá falando um negócio do parte financeira, né? Eu Uhum. tive recebendo aqui o ator. Ele é de Enem Paraíba. O Gilrei Coutinho. Ele faz Uhum. aquele seriado agora, o Impuros, que tá passando na Disney. Sei. Ele é o Eu já advogado. assisti todos, assisti a última temporada. Quem é? Qual é o personagem dele? Eu não Ele me é, lembro ele é pelo nome, não tô... o nome do personagem eu não sei. Ele é o advogado do pessoal ali do tráfico ali. Tá sempre de terno, de Ah, bigode. o baixinho, gordinho de bigode? É, ele é de Além Paraíba Pô, aqui. aquele cara. Ah, é? Aquele cara é fantástico, bicho. Tudo que é. Ele tá metido, ele tá em todos esses filmes fazendo esses personagens assim, cara. Aquele advogado, como é que é o nome do cara? É Borges, não, Boris, como é o nome do personagem, meu Deus? Tentar pesquisar aqui. Eu assisti agora há pouco, né? E maravilhoso, ele é fantástico, um ótimo ator. Não sabia que ele era de Além Paraíba, Ele não. é de Além Paraíba. Ele veio aqui, ele também faz parte da SBAT, que é Uhum, um grupo aí do Rio de Janeiro, no Brasil, né? Que cuida dos direitos certo. autorais. Isso, Do. Uhum, Eu perguntei pra ele aqui, eu vou te perguntar, você tá falando uhum, sobre essa questão dos direitos autorais? uhum. É, como é que fica essa questão é, de você gravou a voz daquele personagem e você. Os nossos não são autorais, são conexos, né? Qual a Os nossos diferença? direitos são conexos. Ah, bicho, eu não sou autor. Eu sou uma pessoa que está dando voz a um personagem, né? O Aham. direito autoral, o cara é autor, escreveu, ele criou aquilo. Eu não sou o criador, né? Eu só dou voz. Eu não sei se a explicação correta é essa, mas com certeza eu não sou o criador, né? No Eu caso, não sou você o não. autor. Você ganha pelo serviço que dá a dublagem. Durante o É, tempo que a fica no ar aquela dublagem, dublagem, você não ganha. quando você dubla, você assina um contrato e esse contrato você ganha um percentual que é 10, 20, às vezes 30% sobre o que você ganhou, né? A sua hora de dublagem, você ganha mais esse percentual, entendeu? Para que essa sua voz possa ser passada no mundo inteiro, em todos os lugares, na Lua, durante 70 anos, entendeu? Uma coisa extremamente vantajosa. E você, no caso, e você não ganhando, no caso, não defendendo nenhum com isso aí, financeiramente falando, no caso. Não, você ganha uma vez e só vai ganhar de novo daqui a 70 anos. É, você vai estar bem daqui a Imagina, 70 né? anos aí. Daqui a 70 anos eu estou bem. Isso é uma coisa que futuramente vai ter que ser estudada, vai ter que ser mudada, É, entendeu? porque a Porque história da SBAT, se o Gil Rei tivesse. Burgos, olha, o nome do Burgos. personagem é Burgos. Exatamente. É o É, Burgos. Ele fala o isso. seguinte, que a Carmen Miranda foi num país, eu acho que na França, e ela encontrou um Uhum, montão de partitura aham, das músicas dela. Então ela falou assim, mas é certo. assim mesmo, vai tocando minha partitura, não vou ganhar nada com isso. Acabou que ela começou a criar essa questão de direitos autorais e foi feita assim a esbate. Se o Gil Rei estiver assistindo a gente, depois pode me corrigir se estiver falando alguma coisa errada aqui.
No caso, porque essa questão de direitos autorais, na questão da voz, meu pai, por exemplo, eu gravo jingle. Eu gravo jingle e meu pai já é falecido, meu pai é do Carmo. Meu pai, aliás, é do Carmo. Da Prata, né? Uma cidade, uma localização do lado do Carmo ali. E meu pai ficava chateado, que eu gravava. Ele falava assim, mas você vai gravar, você ganhou só pra gravar, você não vai. Mas a música tá tocando direto no rádio, você não tá ganhando. Meu pai é uma pessoa que não tinha muito estudo, mas já tinha essa visão. Mas a música tá tocando direto na rádio, aí você cantando esse jingle aí, você não vai ganhar mais nada? Eu falei, não, pai, só gravei, ganhei pra gravar só essa vez, só é mais nada. A dublagem tinha que ter talvez alguma coisa relacionada a essa questão também pra vocês também, né? Não tem, mas eu expliquei para você que tem. Só que é uma coisa ainda muito desvantajosa, né? Entendeu? Diz que tem, mas não tem. Tem. Não, diz que tem, mas não tem, não. Tem. Já falei para você, todas as produções que a gente faz hoje em dia, a gente assina um contrato. Entendi. Esse contrato é para exibição, são os direitos conexos. A questão é que, assim, você ganha 10% por 70 anos. Tinha que ser uma coisa assim, a cada 5 anos, entendeu? Entendi. Você tinha que ganhar de novo, tinha que ser uma coisa diferente. A lei tinha que se corrigir esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. O José Lício tá perguntando como que uma pessoa faz para se tornar dublador. Primeira coisa que você tem que ter é o registro de ator, Ela né? tem que ir Porque você tem que saber. Você tem que primeiro saber se você sabe interpretar bem. Você tem que aprender a interpretar. Primeiro surge o ator, depois o dublador, no caso. Sim, claro. Porque existem atores renomados que tiveram dificuldade para dublar e desistiram de dublar. Entendeu? Então, porque é um trabalho difícil, sabe? Agora, o cinema antigamente, que tinha um problema sério de captação de áudio, os atores faziam um filme e depois se dublavam. Nossa. Mas isso é dublar a sua própria voz. É dublar aquilo que está na tua cabeça, um script que você já decorou, né? Aquilo está muito fresco. Você vai gravar em cima do que você gravou, é tudo muito mais fácil. Você gravar uma versão em outro idioma, tendo que sincronizar, tendo que interpretar, dar inflexão, porque o americano tem inflexões totalmente diferentes da nossa, né? Então, para isso você tem que ser ator. Entendi. E aí depois que você tem o seu registro de ator, você fez um curso, porque tirar registro também não quer dizer que você virou um ator, né? Porque tem muito médico por aí que tem diploma, mas já matou muita gente, porque não sabe exercer a medicina direito, né? Aí você tem que, aí sim, se aperfeiçoar e tentar colocar a sua arte dentro da dublagem. Mas não é garantia que porque eu sou ator, eu vou me tornar um dublador. Provavelmente, mas não é garantia que vai se tornar, porque é uma profissão muito difícil, é uma maneira de você atuar bem complicada, entendeu? Eu acho top. Eu tive um encontro uma vez com o Rui Jobim. Aí Meu grande amigo, trabalha comigo de vez em quando lá na JB. Ah, é? Acho que mês que vem a gente vai trabalhar junto de novo, porque ele faz as férias de alguns colegas meus lá. Eu ainda não tive de férias lá, porque eu tenho 6 meses de JB, mas ele faz as férias, eu acho que em julho vai ter alguém de férias e ele vai estar trabalhando lá, a gente se encontra. Uma figura maravilhosa. Eu estava pensando em fazer o curso de rádio que ele tem lá, não sei se ele tem ainda. Escola do Rádio. Tem. É isso mesmo, né? Escola de rádio. Né? Escola do Rádio. Foi até o Jorge Luiz. O Jorge Luiz, ele trabalhou na Rádio Globo. Ele é aqui de Paraíba também. E ele que me falou, quer fazer um curso para locutor, faz com o Rui Jobim. E acabou que eu cheguei lá, vi o lance do curso. Lá também tem curso para dublagem também, parece. Olha, não sei, talvez. Eu não estou sabendo. Eu não me lembro. Acho que eu não sei se eu já conversei com eles sobre isso, mas eu não estou sabendo. É capaz, porque ele, como é um cara que explora a voz, né, usa a voz, entendeu? Pode ser que sim.
Agora, ninguém está impedido de fazer um curso de dublagem, entendeu? Você só não vai conseguir trabalhar depois se você não for ator, porque na hora que você for trabalhar, Maurício, eu quero que você faça um... Vamos chegar para você, ô Gustavo, vamos fazer tem um horário aqui para você, mas eu preciso que você mande o seu cadastro. Aí no cadastro vem lá nome, endereço, telefone, registro de ator. Aí você vai inventar um registro, vai botar um registro dá, de né? outra pessoa. Mas né? Aí já Complicado. vira falsidade ideológica, né? Aí é da BO. Aí você vai chegar e vai falar, não, eu não tenho registro de ator. Aí vão dizer, que pena. Então não dá para trabalhar. Hoje, o caminho... Uma pessoa... Vamos colocar assim, o Gustavo tá em Além Paraíba e quer... Uhum. Porque para se tornar locutor também, mas para se tornar dublador e ator, não tem essa questão de idade, né? Pode ser qualquer idade. Não, porque qualquer idade. Você precisa ter algumas qualificações, né? Mas ator velho, personagem velho, sempre tem, né? Pessoa idosa, sempre tem. Pode ser que um idoso tenha mais dificuldade de aprender pelo fato de ser idoso. Uhum. Mas assim, eu, por exemplo, tenho 61 anos. De vez em quando eu dublo uns velhinhos de 70, de 80. Dou uma pesada na voz, mudo a voz um pouco, faz uma coisa mais... Né? Quer dizer, aí você... Mas eu sei que um dia eu não vou poder fazer um galã de 40 anos, de 50 anos. Eu vou ter que fazer só velhinho de cabelo branco, né? Com voz mais idosa e tal. Então... Hoje, eu digo assim, o Gustavo Luiz, vamos colocar o Gustavo assim, tá em Além Paraíba e quer ser dublador. Você já falou, tem que ser primeiro ator para depois ser dublagem. O caminho que esse Gustavo teria que fazer, sair de Além Paraíba, ele teria que ir para um grande centro. Olha, você conhece Cachoeira de Minas? Não. Cachoeira de Minas é uma cidade que eu já fui lá uma vez. São as 6 horas daqui do Rio de Janeiro. Uhum. Mas eu acho que não é por aí em Paraíba que a gente foi, não. Não, nem me lembro como é que foi. Qual foi o caminho. Mas eu só tive uma vez lá. Um rapaz de 19 anos cismou que ele queria ser dublador. E aí começou a fazer curso online e tal. Ele já tinha registro profissional, deve ter feito curso técnico lá na cidade dele. Uhum. E aí, hoje em dia, ele vem para o Rio, fica na casa de alguém aqui, trabalha, ele está doido para entrar de vez na profissão, mas para poder se mudar para cá, né? Mas por enquanto ele ainda fica subindo e descendo, vai para a Cachoeira, volta para o Rio, vai para o Rio, vai para a Cachoeira e fica fazendo, porque ele ainda não dubla com frequência, não tem uma produção diária de trabalho que permita alugar um apartamento, etc. E tal. Mas assim, você tem que arrumar sua formação no teatro, nas artes cênicas, e depois começar a fazer curso. Aí pode ser curso online, entendeu? Mas teste de dublagem online vai ser meio difícil. Você vai ter que comparecer nas casas, mostrar a sua cara. Uhum. Aí, porque a partir do momento que você começa a dublar aqui, ali e tal, você começa a fazer. Ele tem uma cabine lá na casa dele, em Cachoeira Paulista, e o Galileu, o nome dele. Uhum. Aí ele tem uma cabine e ele grava remoto já, da cabine dele. Tá. Mas teve que vir aqui, teve que suar a camisa, se apresentar, teve que ralar para poder começar a fazer um trabalho aqui, outro ali, e começar a ter o nome dele lembrado, né? Entendi. Entendeu? Quero lembrar mais uma vez que esse bate-papo aqui com o nosso amigo Maurício Berger é com um apoio aqui da Joane Filho Contabilidade, da Pina Serraria e da lanchonete By Coffee. Da lanchonete não, da cafeteria By Coffee. A gente tá quase acabando aqui já, que eu tenho que liberar o rapaz, que daqui a pouco ele tem que correr lá pra JB. Mas me fala uma coisa, como é que foi teu início? A gente tá falando de ralação, de espaço, conseguir uma vaga. Como é que é a história do Maurício Berger se sair, vira músico, vira ator, vira dublador? O músico foi porque de tocar violão, juntei com outras pessoas, a gente montou uma banda. Aí a coisa fluiu, foi se desenrolando, né? O locutor foi porque desde criança eu ouvia aquela coisa, você tem uma voz bonita, pode ser locutor, um dia você vai ser locutor. Um dia, quem sabe, você vai ser locutor. Até que um dia uma pessoa chegou para mim e falou,
você pode ser locutor, hein? Vou arrumar um teste para você. Opa, aí já foi diferente. E aí eu fiz um teste, claro que eu não me dei mal, porque não tinha experiência nenhuma, mas acendeu uma luz dentro de mim, né? E aí minha mãe um dia olhando no jornal viu o curso de locução. Aí fui lá, fiz o curso, fiz contato com alguns profissionais do rádio, aí foi aparecendo uma oportunidade, fazendo teste, não sei o quê, até que um dia na casa de um amigo, de um primo, uma amiga dele, o irmão dessa amiga dele, era diretor de uma rádio aqui no Rio. Aí fui lá, fiz um teste, fui aprovado e entrei. Aí fui contratado pela rádio, comecei a trabalhar e começou a minha carreira, isso em 1986, na rádio Estácio FM. Estácio é uma faculdade que tem aqui no Rio, Estácio de Sá, e aí eu comecei na Estácio FM, que ocupava um lugar no dial, e aí dali não parei mais, só parei em 2015, quando a Nativa saiu. Quer dizer, na verdade eu parei em 96, fiquei fora de janeiro de 96 até março de 2000. 2000 eu voltei para a Nativa, aí na Nativa fiquei até 2015 e agora em 2025 voltei para a JB. E a dublagem entrou... Hã? Mas você foi trabalhar de ator também? Não, a dublagem... Assim, no meio disso, eu fiz algumas participações na TV Manchete, em peça de teatro e tal. Aí, no cinema, desculpe, né? No teatro eu não fiz, no cinema. E aí, no meio disso, eu, como locutor lá no Sistema Globo de Rádio, eu trabalhava com gente que era do rádio, mas também trabalhava com a dublagem. E aí, foi uma questão de tempo. Me informei se eu seria com os trabalhos que eu tinha, se eu conseguiria tirar um registro. Vi que dava para tirar o registro. Fiz curso de dublagem, apareceu a oportunidade em 1993 na Herbert Richards, que o Silvio Santos queria sempre vozes novas para as novelas dele, então o Herbert sempre contratava pessoas, e aí em 93 ele contratou uma turma e eu entrei nessa turma. E de lá para cá nunca mais parei. E você passou, olha só, eu já ia te perguntar, você acabou respondendo, então você já passou pela Herbert Richards, então? Pô, claro, eu comecei na Herbert Richards, eu não passei. Eu comecei e encerrei a Herbert Richards. Quando ela acabou, eu estava lá dentro ainda. Olha só que interessante. Você sabe que eu assisti a sua despedida na Nativa, né? Na Nativa, Eu assisti sua despedida. Quando você a rádio estava sendo... Acho que a rádio ia sair fora do ar, né? Isso, em dezembro de 2015. E agora tá lá naquela noite... À meia-noite acabou a Nativa naquela frequência e entrou uma rádio no lugar dela naquela frequência. Eu tava no estúdio gravando, por acaso, eu ouvi teu programa, eu vi sua despedida. E agora você tá na JB matando a saudade do Dial, né? Pô, a saudade e, assim, matando a saudade do carinho que as pessoas têm pela minha voz, pelo meu trabalho, pela minha comunicação. Isso é muito bacana. Isso aí era uma saudade que eu tinha e muito grande, sabe, de ouvir como as pessoas gostavam de mim, como as pessoas me queriam. E eu não ouvi até hoje alguém dizendo tipo, por que voltou? Não estava fazendo falta. Não, eu só ouvi coisas do tipo, pô, que bom que você voltou, você ficou muito bem na JB, o Love Songs ficou maravilhoso com a tua voz e tal, você deu um novo ânimo para o programa, enfim, tudo isso eu ouço hoje em dia. A vida é um ciclo, né? Semana passada a gente bateu um papo com o José Milson, que apresentava o Love Songs. Hoje ele está fazendo o Good Times, né? E colocou você ali na JB naquele horário, que tudo a ver com você. Que era o trabalho praticamente o mesmo Na verdade, não foi ele que me colocou, né? Ele saiu, entrou um outro Fabiano no lugar, o Fabiano Melo, entendeu? E o Fabiano Melo pediu demissão no final de 2025, e aí apareceu aquela brecha. Quando souberam que tinha uma brecha, um amigo meu de Nativa, da época da Nativa, que trabalha lá na JB, mas como técnico,
Ele falou, pô, tem o Maurício Berger, o cara Tudo a ver. fazia esse tipo de programa, tem tudo a ver e tal. E aí me chamaram lá para fazer um teste, eu fui lá, fiz o teste, 2 dias depois, e aí, vamos começar? Gostamos do teu teste, queremos que você fique. Eu falei, ó, tô dentro. É uma coisa E que aí chama começou. atenção, você com o profissional que você Hum. com a estrada e história que você tem, você ainda faz teste para locutor e faz teste para dublador ainda. Ah, tem que ser, cara, tem que ser. Isso aí é normal. Isso Não- é normal, porque, na verdade, não é porque não conhecem o meu trabalho, é só para. O do rádio, na verdade, pô, eram 10 anos que eu estava parado, né? Vai que eu dei uma enferrujada, que eu perdi a mão. Os caras não iam arriscar, né? Eles queriam ouvir. Mas é sempre assim, cara. Às vezes é uma coisa mais rigorosa, às vezes é uma coisa mais simples. Só mesmo para ter uma. Quando eu entrei para a Nativa, por exemplo, em 2000, no ano 2000, eu estava praticamente 4 anos fora do rádio. Uhum. Né? Aí foi um teste meio. Não, desanuncia umas músicas aí e tal, anuncia e lê umas notícias, mas uma coisa assim mais simples. Né? Na JB também, mas eu já estava com uma outra. Já considerei, porque a JB pô, é líder de audiência aqui no Rio de Janeiro, né? Então tem peso Tem uma maior. Aí responsabilidade, né? eu fui com uma responsabilidade maior tal. Mas foi, pô, tudo maravilhoso, tudo gostou, todo mundo me recebeu muito bem. E o meu chefe falou, pô, rapaz, eu gosto de trabalhar com os 60 a mais. Aliás, na verdade, ele fala os 50 a mais. Porque é uma turma que trabalha com amor, que tem responsabilidade, É entendeu? verdade. Então, se você olhar na JB, a turma, eu acho que só tem uma locutora que deve ter menos de 50. O resto, todo mundo tem mais de 50, 50 entendeu? plus. Tudo 50 a mais. Um amigo nosso lá da cidade do Carmo tá perguntando o Hum. seguinte: caso a sua voz não funcione mais e a dublagem acabe, o que você pensa em fazer da vida? Você tem um plano B? Olha, pergunta. Rapaz, complicado. Que pergunta é Eu essa, hein? confesso para você que eu espero que ele esteja completamente errado, meu amigo do Carmo, Completamente errado. O nome dele que é você, suas José Vitor. previsões desçam pelo vaso sanitário numa descarga longa, Longa. entendeu? Porque eu assim, Você tem essas não, preocupações? eu penso, eu teria que partir para alguma coisa de comércio, né? Entendeu? Mas outra coisa, porque eu trabalho com voz, né? Ou Uhum. voltar a tocar, tocar, viver de música, mas aí seria um complemento, não uma coisa para eu conseguir sobreviver pura e simplesmente com a música hoje Você em dia, vive. não. Você tem essa. Porque, além de tudo, ele acabou com a minha voz também, né? Então, Vai eu vendo. teria que só faltava ele dizer, não, e você perdesse os movimentos da mão também. Aí, meu Misericórdia, amigo, aí não. Ele. Não, ele falou. Porque ele tá aqui. Ele falou. Pra variar, é mais um que gosta pra caramba do seu trabalho. Ele falou assim, cara, que bom. essa voz desse rapaz. Desse rapaz. Ó. Né? Ó, Gostou do rapaz, né? Aí ele falou assim. adorei. Aí ele Nós somos de uma geração que não gosta não quer envelhecer, né, cara? Ah, nós somos uma A geração minha geração não diferente. quer envelhecer, Mas você tá bem pra é. caramba. Agora vamos puxar a Ah, sardinha pro Maurício aqui. Você tá bem. Se eu obrigado, chegar na tua obrigado. idade aí, tô bem. Mas Valeu. tem essa preocupação na tua cabeça? Passa essas coisas, tipo assim, nossa, minha voz é linda. Caraca, minha voz é Passa, bonita. claro, De manhã, então, quando acorda, passa. aquela voz pesadona de manhã cedo. Voz de arroto, É. parece que Você tá tem essas. arrotando, né? Você tem algum tipo de paranoia, alguma preocupação? Meu Deus, se eu perder essa Não, a voz. paranoia, a preocupação tenho, mas eu não posso deixar virar uma paranoia, porque se virar uma paranoia eu tô frito, Você né? não Aí eu vive, não né? vou viver mais, né? Vou ficar em função disso, né? Então, não é Porque. paranoia não, mas preocupação eu tenho. E os cuidados que são normais, né? Ah, não sou exagerado com isso não, cara. Essa coisa de, não bebo gelado, nada de Isso. sorvete, não sei o quê. De manhã eu acordo, eu não falo com ninguém, primeiro eu vou beber um copo d'água. Nada a ver. Você é tranquilo, de Não tem, boa. tranquilo. Eu acho que eu poderia fazer uns aquecimentos, eu poderia fazer uns exercícios para trazer a minha voz mais, fazer uns trava-línguas para poder tentar
não, porque com o passar do tempo você começa a falar meio, a voz começa a ficar meio enrolada, e tal, você Isso. tem que tomar uns cuidados para não perder dicção, né? Uhum. Entendeu? Eu sei que hoje eu ainda tenho uma dicção boa, quando eu tenho que falar muito rápido, às vezes a dicção fica comprometida. Uhum. Mas, assim, eu não entro em paranoia e nem faço nada Você demais, vive uma nada do outro vida mundo. normal, trabalhando sem essa Normal, preocupação. normal, normal. Eu tenho que te liberar, mas tá todo Por mundo me favor. enchendo de perguntas aqui sobre a questão do pai da 11. É, pelo, Sim. tô falando, é exagero dizer que foi o pai da 11 que te talvez fez o pessoal mais ainda chamar atenção pra tua voz ainda? E como é que foi? Olha, eu acho que Como é que eu o não pai vou da dizer que 11 é o que fez parou? mais. Ah, Eu acho que quem mais se destacou foi o Papai Pig, porque Papai a Pig, né, Peppa cara? é um desenho que existe há 30 anos, entendeu? Sei lá quantos Você anos não grava tem. ele mais, né? Eu dublo desde o início, Ah, nunca teve uma outra voz, o Papai Pig, uhum, entendeu? E está na casa de todo mundo, né? Onde tem uma criança, tem alguém assistindo o desenho da Peppa. E os pais assistem com os filhos, com os netos, e aí, Maurício, eu ouço, a minha neta adora assistir a Peppa Pig, eu estou vendo toda hora a tua voz. Outro dia um amigão meu virou para mim, vem cá, é verdade que o George é surdo? Não sei o ah, meu que, pai. entendeu? Então, assim, porque o filho assiste a Peppa e num desenho aparece ele usando o aparelho auditivo e não sei o que, quer dizer, então, assim, eu acho que de projeção, agora, recentemente, o Stranger Things, por causa do tempo que ficou para vir a última temporada, a expectativa que se criou com a última temporada, até um dinheiro fora a dublagem eu ganhei gravando comerciais para Netflix e Uhum. tal, com o personagem, né, com o ator, na verdade, não com o personagem, com o ator, né? Aconteceu. Então, assim, eu acho que recentemente ele foi o grande boom, mas na minha carreira inteira, eu acho que o Papai Pig é o mais conhecido de De todos, todos, né? entendeu? Porque aqui tá lotado de pergunta aqui do pai da 11 aqui. Eu vou te falar. Ah, é? Até perguntas do Não. tipo, vai voltar a próxima temporada? Eu falei, gente, o Maurício não vai saber disso, gente. Acabou, acabou. Não tem Acabou. próxima temporada. A que Chega, eu né? saiba, acabou. Só se fizerem um flashback aí, alguma coisa, mas que eu saiba, a temporada, a série acabou. Peppa Pig e o pai da Peppa Pig e o 11 foi teste também. Cara, não, são, como eu te falei, são projeções em momento, uma coisa mais recente e o outro já de longa data, É, entendeu? teste que eu digo é o seguinte, te chamaram e você fez um teste para ser Ah, escolhido. teste, foi teste, tudo foi teste, tudo foi teste. Tem que ter a aprovação do cliente, para ver se a voz fica, se o cara fica bem na voz, e tal, porque assim, a Peppa Pig é um desenho, eu nunca soube o nome do Do ator que, ator. que faz a voz original da Peppa Pig, do Papai Pig. Uhum. Agora, o Jim Hopper, né, ele é um ator que eu não me lembro se eu já tinha dublado ele antes do Do Strange Stranger Things. Things. Fiz o teste, ganhei, comecei a fazer a série, aí outros filmes, quando ele aparecia em outros filmes, eu dublava ele, Uhum. entendeu? Já dublei ele em várias produções fora Stranger Things, por conta do Stranger Things. Muito top. Mas não foi tudo, mas tudo teste. Meu querido, muito obrigado pelo teu Valeu, carinho, Gustavo. pela sua atenção Imagina. comigo, pela sua Você foi, paciência. você foi um cara insistente, né? Eu Não que eu sou. estivesse fugindo de você, mas é que a gente não se encontrava, né? Não conseguia conciliar a coisa. Mas É finalmente, verdade. como eu brinco, eu uso muito essa expressão. Nasceu a criança, né? Glória Então a Deus. aconteceu. Não, eu fico Valeu. feliz pelo teu carinho, pela sua atenção, pela sua paciência com o Gustavo Luiz, que eu sou chato mesmo. O pessoal fala, Gustavo, você é muito chato, misericórdia. Imagina, imagina. Mas agradecer a Olha, você. só um detalhe. A última vez que eu estive no Carmo, na verdade, quando eu fui para a casa da Áurea e para a casa do marido dela, o Nilmar, eles não estavam morando mais no Carmo, eles moram. Tem uns postos ali na Rio Bahia, em frente
atravessa para Além Paraíba, Isso. e sobe umas ruas que sobem lá para cima. Exato. O Nilmar morava ali, com a Áurea ali, então eu fiquei hospedado na casa dele. Mas nós fomos a Além Paraíba, fomos ao Carmo, obviamente, né? Que eu não ia até ali e não ia no Carmo, imagina. Porque eu também queria ver a Cleusa, o Ximenes, que moram lá, a Priscila, né? Que moram lá no Carmo, entendeu? Eu fui até lá para dar um abraço neles e etc. Mas estive em Além Paraíba, então Além Paraíba também faz parte. Fui ao cinema uma vez em Além Paraíba, há muitos anos, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu fui ao cinema em Além Paraíba, entendeu? Com meu tio. Mas, Muitos assim, anos. é um carinho enorme por essa parte do Brasil, né? Por essa parte do Rio de Janeiro, Carmo, por essa parte de Minas, Além Paraíba. Então foi um prazer, foi uma alegria. E no futuro, de repente, quando pintarem outros personagens que venham a ter destaque, a gente conversa novamente sobre esses outros personagens. Se Deus quiser. E se der um dia, você passa aqui para conhecer Além Paraíba, quem Com se certeza. encontrar pessoalmente. Se eu tiver indo para esses lados aí, eu te aviso e a gente marca de se encontrar e se conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Meu amigão, Deus te Valeu, abençoe. Gustavo. Fica na paz. Você também. Um abraço. Abraço grande, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pelas palavras, obrigado pelas perguntas. Tudo de bom para E todos. lembrando, daqui a pouco, liguem na JB e assistam lá. Isso. Ouçam. Aqui no Rio 99,9, ou então baixa o aplicativo da JB no seu celular, ou então vai no site da JB, jb.fm, e aí eu recebo. Existia um cara que trabalhava no Faustão, ele era o Maradona. O Maradona fazia as pizzas do Faustão, eu não sei se você lembra disso. Lembro. E aí, o Maradona hoje está morando em Fortaleza. E aí é meu ouvinte, cara. Ele, pô, aqui na minha pizzaria só toca JB. Glória a É Deus. tudo pela internet. E adoro o seu trabalho, te acompanho há 30 anos, Maurício. Então, aí é isso. Então, assim, podem me ouvir em Minas Gerais, que está bem mais perto Tá de bem mais Fortaleza. pertinho, bem mais pertinho. E é de segunda a sexta-feira, das 22 à meia-noite, não é? É, o Love Songs de 22 à meia-noite. Eu ainda continuo mais 1 hora, vou até 1 hora da manhã. E Tá bom? de segunda a sexta-feira. Isso. Então tá bom. Abraço, meu amigo. Um abraço. Abraço para todo o pessoal. Muito obrigado pelo carinho, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, grande amigo o Maurício Berger, que bateu um papo com a gente aqui hoje. Lembrando que esse podcast tem o apoio da Joana e Filhos, da Joane Filho Contabilidade, da Pina Serraria e também da By Coffee, da cafeteria By Coffee. Tá ok? Um beijo no teu coração. A gente se encontra por aí, tá bom? E daqui a pouco tem um próximo bate-papo. Esse foi o podcast com o Maurício Berger, dublador, locutor, ator também, músico, cara, é tudo, né? Enfim, e eu sou Gustavo Luiz e esse foi o Simplecast. Um abraço, tchau, tchau